Bom, aqui a gente começa a estudar a ditadura no Brasil. Como vocês veem aí, o período vai ser de 1964 a 1985, né? A gente tem aí a parte 2, visto que a parte 1 a gente vai trabalhar em sala de aula. Conteúdo: ditadura civil-militar no Brasil. Objetivos: compreender o discurso nacionalista no contexto da ditadura civil-militar e a sua difusão na construção da opinião pública favorável. Analisar os movimentos de resistência, principalmente no período denominado Anos de Chumbo, e a repressão do Estado, visando a promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Agora a primeira atividade aqui é a atividade vira em conversa. Isso aqui é uma aula remota, você não vai virar e nem vai conversar com ninguém, né? Aí vamos lá. É o trechinho aqui. Leia e interprete. 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, do meu coração. De repente, aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Todos juntos. Vamos, pra frente, Brasil. Marchinha de Miguel Gustavo para a Copa do México de 1970. Questão: qual a mensagem está contida na letra de Pra Frente Brasil? Com base na letra e na charge de Jaguar, o que é possível inferir sobre o período? Então aqui do lado a gente tem a charge, né? Então aqui os dizeres Pra Frente Brasil, aqui um brasileiro com a bandeira, né? Ele está na beira de um precipício, uma corrente amarrada no tornozelo, e aqui ó, aquela corrente para frente, né? Então, menção também à letra. No box, charge de Jaguar satirizando a marchinha Pra Frente Brasil de 1970, utilizada pelo governo para exaltação da pátria no contexto da Copa do México. Publicação de 1982, na ocasião da Copa da Espanha, o Pasquim. Agora, marcando aí 5 minutos para vocês realizarem essa proposta. Então, tá aqui a contagem de tempo. Com o caderno, fazendo suas anotações.
Vamos continuar. As narrativas da ditadura, a propaganda oficial. Campanhas publicitárias, discursos oficiais e censura à mídia foram instrumentos usados para fomentar um clima de medo e conformidade na sociedade. Este mecanismo de propaganda permitiu que os militares mantivessem o poder durante 2 décadas, controlando a narrativa pública e reprimindo qualquer forma de resistência. No futebol durante a Copa de 1970, a canção do evento associava o caráter desenvolvimentista do regime militar com a exaltação da seleção brasileira de futebol. Todos juntos vamos! Pra frente, Brasil! Brasil! Salve a seleção! Os anúncios e slogans da ditadura militar eram amplamente divulgados pela televisão. Slogans como o Brasil, ame-o ou deixe-o, Brasil, ame-o e quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil eram disseminados em objetos e adesivos nas janelas dos carros. Bom, então aqui os cartazes, né? Ame o Brasil ou deixe-o. Aqui ninguém mais segura este país. Então, campanhas ufanistas do regime. Ame o Brasil ou deixe-o, propaganda criada para a Semana da Pátria, em 1970, após o Brasil ter conquistado o tricampeonato de futebol. Campanha desse tipo aqui, ame ou deixe-o, de certa forma camufla aquelas pessoas que estavam sendo exiladas, retirando-se do Brasil até pela própria segurança. Então, muitas personalidades, muitas celebridades aí, pessoas famosas na época, terminaram saindo do país e era uma forma do governo camuflar a ditadura, né, dando a entender que, de certa forma, essas pessoas aí não amavam, não eram patriotas, né? Então, as propagandas vão aí um pouco nesse sentido também. Vamos continuar aqui na próxima página. Aqui essa sessão na prática, né, prevê aí que a gente vai gastar uns 10 minutos nela. Vocês têm aí 3 questões, né, ABC, que vão servir para nortear a análise desse material. Tá? Então vamos lá, primeira parte aqui é a fonte 1. Nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia. O uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Bom, então vocês acabaram de ver uma campanha governamental do ano de 1976, que mostra o filho perguntando ao pai sobre nacionalismo, né? Material do Arquivo Nacional. E aqui, um tempinho para vocês anotarem as questões. Qual mensagem o governo pretendia transmitir com o slogan Brasil ame ou deixe-o, da ditadura militar? B. Como os slogans criados pelos militares refletiam as políticas e ideias do regime? E C. De que maneira os slogans e as propagandas utilizados durante a ditadura militar buscavam mudar a percepção da população? Então aqui 1 minuto para que anotem as questões.
Bom, então vamos avançar sobre as outras fontes para a gente ficar aí na casa dos 10 minutos nessa atividade. Fonte 2 e fonte 3. Fonte 2, Brasil ame ou deixo, é o slogan do governo nos anos de chumbo. E fonte 3, ame ou deixo, aqui uma charge do Ziraldo ironizando, né? Um brasileiro recebendo chute aplicado aí por uma autoridade. E aí vamos para a correção. Então na fonte 2, o slogan Brasil ame ou deixo, slogan do governo. E na fonte 3, uma charge do Ziraldo ironizando, né? Brasil ame ou deixo. Então o pontapé aqui recebido por uma autoridade. Vamos adiante e a gente já vai para a correção. Bom, então a correção. Qual mensagem o governo pretendia transmitir com o slogan Brasil ame ou deixo, da ditadura militar? O termo é relacionado à imagem que os militares buscavam criar de um novo Brasil eficiente, ordeiro, otimista e voltado para o crescimento econômico até que atingisse níveis de potência mundial. A propaganda ufanista buscava elucidar e valorizar o Brasil diante do resto do mundo, exaltando o sentimento de nacionalismo e principalmente de esperança em um futuro promissor que o governo poderia proporcionar. O anúncio ainda possui natureza imperativa, a mensagem é clara: o governo não seria tolerante com pessoas que se opusessem aos seus princípios. Aqui em B, como os slogans criados pelos militares refletiam as políticas e ideias do regime? Os slogans refletiam a ideologia autoritária do regime, que valorizava a ordem, a segurança nacional e a repressão de qualquer forma de dissidência. A promoção de uma identidade nacional forte e unificada era crucial para justificar a centralização do poder e a repressão de movimentos contrários ao governo. A ênfase no progresso econômico e na estabilidade política servia para legitimar o regime militar como o único capaz de conduzir o país ao desenvolvimento. Agora a questão C, de que maneira os slogans e as propagandas utilizados durante a ditadura militar buscavam moldar a percepção da população, da opinião pública. O uso de uma linguagem direta e imperativa, ame-o ou deixe-o, era uma estratégia para evocar uma reação emocional forte e imediata, forçando uma escolha clara entre apoio incondicional ou exclusão. O que também se destaca é a repetição constante desses slogans e propagandas em diversos meios de comunicação, rádio, TV, cartazes, ajudando a reforçar essas mensagens na mente da população. As propagandas usavam imagens associadas aos símbolos nacionais, bandeira, paisagens brasileiras, ou cenas de progresso e modernização, construção de estradas, indústrias, reforçando a narrativa de um país forte e em crescimento. Impacto na opinião pública. Esses materiais contribuíram para criar um ambiente de conformidade e aceitação do regime, já que questionar o governo era visto como um ato de traição. A propaganda visava minimizar a percepção de instabilidade política e econômica, apresentando uma imagem positiva e confiante do país. Esses slogans também serviam para dividir a população, estigmatizando aqueles que se opunham ao governo como inimigos da nação e justificando, assim, ações repressivas contra dissidentes. 1968. O endurecimento do regime militar. O autoritarismo militar se manifestou de maneira contundente, com uma série de medidas que restringiam as liberdades civis e políticas. A falta de liberdade de imprensa foi uma das marcas mais evidentes desse período, com intensa censura sobre jornais, revistas, rádios e televisões. Paralelamente, havia órgãos de repressão como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e o DOICODE, Destacamento de Operações de Informação Centro de Operações de Defesa Interna, utilizados para perseguir e torturar as pessoas consideradas uma ameaça ao regime. Ainda assim, grupos formados por estudantes, intelectuais, artistas e trabalhadores organizavam protestos, produziam material clandestino e enfrentavam a repressão violenta do governo, lutando pela restauração da democracia e dos direitos civis, cultura e resistência. O governo assumiu o controle dos meios de comunicação, permitindo apenas a divulgação de informações que fossem convenientes ao regime. A imprensa e a classe artística usaram sua criatividade para encontrar maneiras de contornar a censura e informar a população.
Por meio de músicas de protesto, por exemplo, utilizavam de metáforas para driblar os censores. Apresentavam as canções nos festivais da MPB que eram transmitidos pela televisão. No cinema, destacou-se o movimento do Cinema Novo, que propunha reflexão sobre a realidade nacional. Glauber Rocha se sobressaiu com Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, entre outros filmes. Então aqui, sessão na prática. Leia atentamente os documentos e identifique os seguintes aspectos. Analise a justificativa do DOI-CODE para o suicídio de Herzog, fonte 1, e as investigações da Comissão da Verdade da Associação Paulista de Saúde Pública, fonte 2, sobre as circunstâncias de sua morte e da tortura pelo Estado no contexto da ditadura. Registre suas análises. Então, novamente, uma atividade aqui que prevê uns 10 minutos. Tá? Então, são duas fontes. Vamos lá, fonte 1. Fonte 1. Do comandante do DOI-CODE, segunda excelência assunto, suicídio de preso. São Paulo, SP, 25 de outubro de 1975. Do comandante do DOI-CODE, segunda excelência assunto, suicídio de preso, participo-vos que, cerca de 16 horas e 30 horas de hoje, 25 alt 75, foi encontrado o corpo de Vladimir Herzog, enforcado na grade do xadrez especial número 1, usando, para tanto, a cinta do macacão que usava. 1. Tudo leva a crer que foi levado ao tresloucado gesto, por ter se conscientizado da sua situação e estar arrependido da sua militância. 2. Esclareço-vos ainda que foram tomadas providências junto à Polícia Técnica e IML para a liberação do corpo e entrega à família. Fonte 2. Relatório mostra como o IML contribuiu com o regime militar. Entre 1969 e 1976, o Instituto Médico Legal, IML, de São Paulo, expediu pelo menos 51 laudos necroscópicos falsos, referentes aos corpos de opositores do regime militar então em vigor no Brasil. Foram justificadas, naqueles laudos, por outras razões, normalmente suicídio ou atropelamento. É o caso, por exemplo, da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975, citada no relatório. Jornalista da TV Cultura e professor do curso de jornalismo da USP, Herzog morreu vítima de torturas sofridas no Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, em São Paulo. De acordo com os militares, o jornalista teria se enforcado com o cinto do macacão de presidiário que vestia ao dar entrada na prisão. Em 2014, a família de Herzog recebeu novo atestado de óbito, constatando sua morte sob tortura. Bom, então temos aqui a fonte 1, onde você tem a explicação de que o Vladimir teria cometido suicídio por arrependimento dos atos, de militância contra o regime militar. Na fonte 2, você tem um laudo do IML, dentro do período da ditadura, que reforça a tese do suicídio, mas em 2014 você tem finalmente um laudo corrigido, comprovando ali que a morte foi sob tortura. Aqui é o Vladimir Herzog numa redação, mas aqui eu quero mostrar uma outra imagem, que não precisa ser nenhum gênio para você constatar que não houve suicídio aqui, Observem essa imagem. Então, Vladimir ele teria se enforcado, mas observe que ele está com as pernas dobradas aqui. Não tem altura para suicídio, bastaria ficar de pé, tá? Então, isso daqui foi uma foto com a qual os militares procuraram se eximir de responsabilidade, tá? Então, percebam aqui que é impossível que houvesse suicídio. Então essa cena que ela foi criada para tentar convencer as pessoas de que não, o jornalista não teria sido assassinado. Vamos voltar aqui para a gente finalizar essa correção. Analise a justificativa do DOI-CODE para o suicídio de Herzog, fonte 1, e as investigações da Comissão da Verdade da Associação Paulista de Saúde Pública, fonte 2, sobre as circunstâncias de sua morte e da tortura pelo Estado no contexto da ditadura. Justificativa do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, alegou que Vladimir Herzog,
jornalista e diretor de jornalismo da TV Cultura, cometeu suicídio em 25 de outubro de 1975 enquanto estava sob custódia. Segundo a versão oficial, Herzog teria utilizado um cinto para se enforcar na cela onde estava detido. As autoridades militares alegaram que ele havia se suicidado devido à pressão das investigações que ligavam sua atuação ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. Investigações da Comissão da Verdade. Em contraste com essa versão oficial, as investigações conduzidas pela Comissão da Verdade da Associação Paulista de Saúde Pública revelaram que a alegação de suicídio era uma fabricação para encobrir a realidade da tortura e do assassinato de Herzog. As investigações da Comissão da Verdade, bem como a revisão médica e fotográfica das circunstâncias da morte de Herzog, apontaram várias inconsistências na narrativa do Doicode. Conclusão: as justificativas do Doicode sobre a morte de Vladimir Herzog foram desmentidas pelas investigações da Comissão da Verdade da Associação Paulista de Saúde Pública. Essas investigações não só evidenciaram a morte de Herzog sob tortura, mas também destacaram seu uso sistemático e a manipulação de informações pelo regime militar para encobrir seus crimes. A revelação dessas verdades contribuiu significativamente para a compreensão do período de ditadura no Brasil e para a luta por justiça e reconhecimento das vítimas da repressão estatal. Então vamos finalizar agora com a sessão que aprendemos hoje. Compreendemos o discurso nacionalista no contexto da ditadura civil-militar e a sua difusão na construção de uma opinião pública favorável ao regime. Analisamos os movimentos de resistência e repressão do regime militar, principalmente no período dos anos de chumbo, visando a promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Bom, então a gente fica por aqui, até mais.